Segunda coisa que você vai aprender hoje: qual é o nível da sua fé e como aumentá-la. Terceira coisa que você vai aprender hoje. Hoje não, durante a série toda, né? Como a fé funciona. Ou seja, qual é a função da fé? Será que você não está usando a fé para coisa errada? Tem gente que está desperdiçando o poder da fé com coisas que não competem à fé. Por exemplo, Wesley, vou te fazer uma pergunta. Uma pessoa que é ateu, que não acredita em Deus e por isso não usa a fé, compra carro do ano? Sim. Então por que às vezes a gente quer usar a fé para comprar algo que quem não tem fé compra? Vamos ouvir agora a explicação. Por quê, né? Vamos ouvir a explicação. Às vezes, a fé serve para qualquer coisa. Até para coisas materiais. Só que às vezes você está usando com a motivação errada. É por isso que as coisas não acontecem. Essa série vai te esclarecer muita coisa sobre fé. Tá bom? Se você já sabe, já percebeu que é um assunto que você precisa, já coloca aqui nos comentários qual cidade você está falando e fala: Thiago, eu estou precisando aumentar minha fé, caso você esteja precisando mesmo. Olha, eu vou começar com uma pesquisa que a fonte é o Journal of the American Medical Association. Por que você bota os nomes difíceis em inglês? Bota já em português para eu ler. Journal of the American Medical Association. Publicou, né, o Jornal de Medicina Americana publicou que, segundo uma pesquisa recente realizada com 2.000 médicos de diferentes especialidades nos Estados Unidos, a maioria dos médicos já enxergam uma clara ligação entre fé e saúde. Presta atenção, a pesquisa não foi com médicos cristãos ou médicos que acreditam em alguma religião, não. Foi com médicos. Mas eles já perceberam que existe uma ligação entre fé e saúde. Outra pesquisa interessante. Mais da metade, 56% dos profissionais entrevistados, disseram acreditar que a espiritualidade tem influência significativa na saúde dos pacientes. O estudo sugere que grande parte dos médicos não encontra barreiras, ou seja, não existe tanta confusão como acham entre ciência e fé. Muita coisa eles se completam e concordam. Tanto a ciência quanto a fé se complementam em muitas coisas. A primeira coisa que você tem que entender é que fé, a definição milenar de fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê. Então o que é fé? Certeza do que você espera, mas ainda não tem. Fé não é acreditar que isso vai chegar. Fé não é torcer para acontecer, isso é pensamento positivo. Fé é certeza das coisas que você não vê, mas está esperando acontecer. Isso é muito difícil, Teixeira. Porque é muito difícil a gente acreditar no que ainda não vê. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que não me viram, mas creram. Sabe o que é bem-aventurados? Felizes e abençoados ao mesmo tempo. Felizes e abençoados são aqueles que não me viram e creram. Se você tem que ver para acreditar, você não tem fé. Porque o segredo da fé é acreditar para depois ver. O segredo da fé é acreditar para depois ver. Então nós precisamos entender que a fé é um princípio infalível e intransferível caso você queira viver realmente uma vida espiritual durante sua passagem terrena. Ou seja, o apóstolo Pedro define nossa passagem aqui na Terra como uma peregrinação. Ele diz o seguinte: o tempo da minha peregrinação terrena está acabando. Ou seja, o que é uma peregrinação, Eli? Você sabe o que é uma peregrinação? Uma passagem, uma viagem, uma... Muito simples essa explicação. Não... Como é que é? O que é uma peregrinação, Eli? É outra página. Ou seja, peregrinar é você caminhar, às vezes até sozinho, lentamente, por um caminho que você quer conhecer. Por isso que a gente usa o termo peregrinar na Terra Santa. Não é tanto viagem à Terra Santa, é peregrinação na Terra Santa. Porque você está indo buscar algo, você vai devagar e às vezes até sozinho
para observar tudo, para conhecer tudo. A nossa passagem aqui na Terra é uma escola, é um aprendizado. A nossa passagem aqui na Terra não é um acidente. Ninguém que está me escutando agora é fruto de um acidente. Você pode até achar que é um acidente porque sua mãe tentou te abortar e não conseguiu, ou porque tua mãe não te esperava, mas teu pai engravidou, vocês não sabiam. Você pode até achar que nasceu por acaso. Não existe por acaso quando se trata de plano espiritual. Você foi encaixado nessa peregrinação aqui na Terra porque existe um propósito e um destino divino na sua vida. Você não está aqui por acaso. Como você pode me provar, Tiago? Porque independentemente de como você nasceu, da situação que você veio, de como foi sua infância, das dificuldades, das dores, das lutas, dos traumas que você passou, se você usar a fé da maneira correta, a partir de agora a tua sorte muda. A única coisa que pode realmente mudar a sorte do ser humano é a fé. Você pode ver que todas as vezes que Deus apareceu para um ser humano, toda vez que Deus apareceu para se comunicar com o ser humano, a primeira coisa que ele tinha que falar para o ser humano é: não tenha medo. Por quê? Porque o medo é o oposto da fé. Anote isso. O medo é o inimigo mortal da fé. Então a primeira coisa que Deus fala quando aparece para um ser humano é: não tenha medo, porque senão você não vai ter fé para acreditar no que eu vou te contar. Não fica com medo, senão você não vai ter fé para dar os passos que eu vou te guiar. Não tenha medo, senão você vai se confundir quando eu falar o que está por vir no teu futuro. Então entenda o seguinte: primeira coisa que você tem que eliminar da tua vida para começar a aumentar a tua fé é o medo. A segunda coisa que você tem que fazer está escrito. Aqui, ó, vou ler para você. Romanos capítulo 10, versículo 17. Assim que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quer realmente viver a verdadeira fé que dá resultado? Elimina o medo da tua vida e começa a escutar a palavra de Deus. Porque o medo, você vai tirar o inimigo, os opositores da fé, quando você elimina o medo. Segundo, você começa a ouvir a palavra de Deus, aumenta o nível, aumenta a capacidade, a força da tua fé. Agora, lembre-se que existem ambientes que você precisa estar para que a tua fé seja fortalecida, porque a fé define muita coisa importante. Primeiro, o mais importante de tudo é a eternidade. Onde é que você vai passar a eternidade? Quando seus olhos fecharem aqui na terra, para onde você vai? A Bíblia diz que tem dois destinos, céu e inferno. O seio de Abraão e o Hades. A sua fé vai determinar para onde você vai, né? A graça salvadora de Jesus Cristo se manifesta através da tua fé nele. Né? Nós somos salvos pela graça de Jesus Cristo através da fé, está escrito. Então a tua fé, primeiro benefício da fé, determina o endereço da tua eternidade. Mas tem um benefício muito bom da fé aqui na terra, antes da nossa eternidade, antes da gente entrar na vida eterna. Sabe qual é, Wesley? Qual? Nem dinheiro resolve, nem networking, contato resolve, nem diploma na parede resolve. Só nos dias escuros, nos dias maus, nos dias mais difíceis, nos dias que não tem solução, aparentam não ter solução, só a fé resolve. Dinheiro, networking, diploma é importante para várias coisas na vida. Para o dia mal, só a fé. E você acha que você vai passar por essa peregrinação na terra sem passar pelos dias maus, sem passar por tormentas, sem passar por tempestades, sem ter dias que você pensa em desistir de tudo? Impossível! Essa terra, por si só, já nos desanima. Como é que pode um ser humano passar por essa terra aqui sem fé? Deve ser uma vida muito difícil. Uma vida muito fria, uma vida muito sem expectativa. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que ainda não vemos. Ou seja, certeza e convicção são atributos da fé.